precisa fazer primeiro o ácido, depois o orgânico, primeiro formol, depois a ácida, primeiro o tioglicolato e depois não sei o quê. E o que eu vou falar aqui para você é que não tem essa necessidade, tá? Eu não estou aqui para falar de um produto milagroso. Eu sei que sempre, quem me acompanha há mais tempo, sabe dessa questão do produto milagroso, e a verdade é a seguinte, não existe produto milagroso, na minha opinião, então eu não estou aqui para apresentar nenhum produto, eu estou aqui para mostrar a realidade, a verdade sobre o cabelo, sobre essa questão de progressivas, de alisamentos, etc., e para te mostrar alguns caminhos que vão conseguir que vão te ajudar a conseguir o liso perfeito. Para quem não me conhece, olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster. Eu sou especialista em químicas, saúde capilar, corte e principalmente químicas de cor e químicas de alisamento. Então, e nesse vídeo eu quero mostrar para você justamente sobre isso aí, ó, cabelos difíceis de alisar. Como que a gente faz? O que que a gente faz? Quais são os obstáculos que a gente tem com um cabelo difícil de alisar? Beleza? Então, vamos que vamos. Olha só, o que que eu vou falar com você aqui? Vamos falar sobre como superar esse obstáculo. Primeiro, né, daquelas crenças. Cabelo difícil não dá para alisar só com progressiva. Cabelo difícil precisa fazer duas químicas, precisa fazer primeiro, tem gente que fala, precisa fazer primeiro o ácido, depois o orgânico, primeiro o formol, depois a ácida, primeiro o tioglicolato e depois não sei o quê. E o que eu vou falar aqui para você é que não tem essa necessidade, tá? Eu não estou aqui para falar de um produto milagroso. Eu sei que sempre, quem me acompanha há mais tempo, sabe dessa questão do produto milagroso, e a verdade é a seguinte, não existe produto milagroso, na minha opinião, então eu não estou aqui para apresentar nenhum produto, eu estou aqui para mostrar a realidade, a verdade sobre o cabelo, sobre essa questão de progressivas, de alisamentos, etc., e para te mostrar alguns caminhos que vão conseguir que vão te ajudar a conseguir o liso perfeito, beleza? Então, vamos que vamos. Olha só, o que que acontece? Quais são as coisas que a gente precisa fazer para conseguir superar essa parada de cabelo difícil, né? Primeira coisa que atrapalha, né? São os resíduos MHD, tá? O que são esses resíduos MHD, Felipe? M de metal, H de halogênios e D de derivados do petróleo, tá? E que eles atrapalham tanto? Tá? Esse é o primeiro. O metal, ele é muito encontrado em chuveiros, né? Tanto o metal quanto o halogênio são dois resíduos muito maléficos que são encontrados, que vêm para o cabelo através da água, tá? Então, por exemplo, metal aqui, ó, a gente tem o cobre. Cobre vem por onde? Geralmente por encanamentos de cobre, né? Então, quem tem aquecimento solar, a gás, aquecimento de água centralizado, vai ter provavelmente problema com resíduo metálico. Por quê? Porque geralmente os encanamentos são de cobre. Outro exemplo de metal é o ferro. E o ferro está onde? O ferro está nos encanamentos de ferro. Muitas vezes, principalmente em construções mais antigas, o encanamento ainda é de ferro. Outro exemplo de metal que está em água, em qualquer água, mesmo até água não encanada, dependendo da região do mundo que você está, que é o cálcio. Cálcio na forma de calcário. Então, por exemplo, mesmo se você tem, né, ou se a sua cliente lava, eu tenho aqui algumas clientes que moram em fazenda, sítio, etc. E elas falam, Felipe, mas eu lavo o meu cabelo com água de poço artesiano, não tem água mais natural, é água mineral praticamente, a gente pode beber a água, tudo bem.
você pode beber, mas se ela tiver uma concentração de calcário, e algumas fazendas aqui e sítios aqui na minha cidade tem calcário, o que acontece? Vai ter o resíduo de calcário que vai prejudicar ali a parada. Os halogênios são basicamente o cloro e o flúor. O cloro está em qualquer água encanada, assim como o flúor, tá? Mas o que mais dá problema no cabelo é o resíduo de cloro, tá? E aí os derivados de petróleo, os derivados de petróleo também. Eu vou dedicar uma live exclusivamente para os derivados de petróleo, que são um dos que mais atrapalham no quesito progressivo, e principalmente quando você vai fazer progressiva e luzes no mesmo dia, por exemplo, quando você vai fazer as duas químicas, os derivados de petróleo são os que mais atrapalham. Diferente do que a galera acha que é o ativo alisante da progressiva que atrapalha essa parada, não é, tá? Então vamos lá. Resíduos MHD é a primeira coisa que pode dificultar ainda mais um cabelo difícil de ser alisado, né? Em especial o derivado de petróleo. Uma segunda coisa que pode atrapalhar muito você são algumas crenças técnicas, tá? Que eu intitulo de mitões. O que são mitões? São grandes mitos desse assunto quando a gente fala em progressiva. São grandes mitos sobre isso, tá? Então eu vou pôr aqui em vermelho, ó, os principais. E quais são esses mitos? Olha, eu tenho uma lista aqui, tá? De 31 mitos, né? Olha só, caderninho bonitinho ali. Então, 31 mitos para você, para matar aí na sua cabeça, na sua mente, para a gente poder eliminar isso de vez. Algumas crenças, tá, que sobre cabelo difícil, ali a questão do cabelo difícil, são as crenças, né? Todas as crenças são os mitões relacionados à chapinha, né? Principalmente sobre a importância da chapinha. Felipe, mas o que alisa não é a chapinha? Não, a chapinha é o arremate da parada. A chapinha não é a principal responsável pelo alisamento. Né? E com isso aqui, ó, o que acontece? Ignora-se os outros passos, tão importantes quanto a chapinha. Então nós vamos explorar aqui como que a gente acaba com essa parada, certo? Começando aqui pelos mitões, por esses mitões da chapa, porque aí, né, eu vou te mostrar como o cabelo funciona e depois a gente passa lá para o nosso primeiro quesito, que são os resíduos MHD, beleza? Então vamos lá. Essa questão da chapa ser importante, olha só, vamos lá. Desenho maravilhoso de quem não sabe desenhar, né? Meu negócio é cabelo, o negócio é ensinar, não desenhar. Mas vamos lá, a gente faz de tudo aqui, não tem problema não. No cabelo a gente tem, acho que todo mundo já sabe, 3 pontos principais. Mas a que a gente precisa se focar quando vai falar em alisamento progressivo são as pontes de sulfeto, que são as pontes estruturais, são as ligações que dão a estrutura para o cabelo. São essas ligações que mandam na forma do cabelo, tá? Então elas são assim, ó, ligações, tá? Muito, né? São várias ligações do fio ali que vão montando a estrutura do fio. Beleza? O que acontece? Os tioglicolatos, né, as técnicas de alisamento convencionais, elas vêm aqui e partem essas ligações, elas quebram isso daí, para depois religar na nova forma. Então você tem aqui as ligações, ó, né, e elas estavam ligadas aqui, elas se partem, e aí o que acontece? Você coloca o cabelo na forma nova, e aí faz essas ligações, ó, ao contrário. Ao contrário não, né? Liga-se, religa-se na nova forma. Beleza? Agora, o grande lance da progressiva é o quê? Olha o que acontece. Acontece como se fosse, tá? Não é isso, não é bem isso que acontece, mas é como se fosse, ó,
Agora a gente está no inverno, tem a questão do, né, muito fundir de queijo, etc. Eu não sei se você já derreteu queijo ou não. Inclusive tem uma receita de um espaguete chamado espaguete Alfredo que acontece isso, às vezes, quando eu vou fazer. O que acontece? Você pega o queijo e derrete ele, né? Então você pega lá um naco de queijo. Aí você coloca lá, derrete lá na panelinha do fundir. Então ele estava quadrado, o queijo, você derrete ele fica derretido ali. O que acontece? Depois que você tira o fogo, né, e esse queijo começa a esfriar, o que acontece? Ele vai tomar a forma da panelinha que ele está lá. Então, a hora que você tirar ele já tiver duro de novo, ele vai estar na forma da panelinha, ele vai ter mudado a forma. Beleza? É a mesma coisa o ovo frito. Você pega o ovo, ele tem aquela forma tal. A hora que você coloca, esquenta ele muda a forma, tá? Não é o mesmo processo químico que acontece aqui, mas o efeito é muito parecido, mais parecido com o do queijo. Então, o que ele faz? Ele dá essa amolecida, digamos assim, nessas ligações, e essas ligações depois ficam na forma que a gente quer. Só que o que acontece? Quando você coloca o produto da progressiva, é a hora em que ela começa a mexer aqui nas pontes de sulfeto, tá? Ela começa a mexer ali, e aí você começa o processo da progressiva. E, Felipe, o que faz fixar? Fixar porque assim, a hora que você passa ali, ele está ali, tal, né, com as pontes amolecidas, o que a gente precisa fazer para ele se fixar naquela forma? No caso do tioglicolato, etc., o que a gente faz é jogar uma substância química que vai fazer as religações, que é o famoso neutralizante. No caso das progressivas, o que faz isso acontecer é o calor mais secagem. Então, o que acontece? Calor mais secagem. Ou seja, quando você coloca calor e seca o produto da progressiva, ou seja, quando ele volatiliza, né, falando a linguagem mais clara, não é exatamente isso, mas falando mais claramente, é quando a gente coloca o calor e quando o produto da progressiva evapora e seca. Então, ao secar e ao botar calor, a gente fixa ali, a gente consegue maleabilizar essa estrutura e aí o cabelo acaba ficando naquela forma. Ora, se é o calor e a secagem que fazem com que as pontes de sulfeto fiquem na nova forma, você concorda comigo que se a chapa fosse o mais importante, a gente poderia ignorar a escova, só que a escova, eu sei que muita gente faz a chapa sem nem escovar, só seca ali e manda bala na chapa. Alisa um pouco? Alisa. Por quê? Porque é calor. Só que alisa 100%, principalmente um cabelo difícil? Não. Porque o processo de fixação da forma começou a hora que você começou a secar. Então, quando você se foca muito na chapinha, dá muita importância para a chapinha, o que acontece? Você esquece da parte do primeiro ponto em que se tem calor e secagem, que é a escova. Tá? Agora é o seguinte, além da escova, vou aqui para todo mundo ver aí. Além da questão da escova, o que a gente tem? Nesse ponto aqui, em que a gente passou o produto no cabelo, o que acontece? Reação química, galera, acontece, isso é uma reação química, tá? Que acontece no cabelo. Essa reação química, reações químicas em geral só acontecem quando você tem um negócio chamado contato. Sem contato não tem reação química, tá? Por exemplo, você vai pegar um Sonrisal lá, uma pastilha efervescente, tá com um copo de água aqui, né? Enquanto você não encosta, não coloca o Sonrisal dentro da água, ele vai efervescer? Não. A mesma coisa acontece quando a gente está falando em cabelo. Então, se não tiver encostado o produto com o cabelo, não tem reação química. Aí,
você pode estar falando, Felipe, mas a gente passa no cabelo. Então, só que é o seguinte, quando você tem uma mecha de cabelo, tá? Vamos olhar a mecha de cabelo, ó. Você pegou a mecha aqui e tá olhando a mecha assim, ó. Né? Você tem ali, ó, os fios de cabelo, tá? Legal. Se a gente conseguisse pegar uma fileirinha única de fio de cabelo, estaria lindo, era só botar o produto ali e acabou. Só que não é assim que acontece. A gente pega mechas com dezenas, quiçá centenas de camadas de fios de cabelo. O que acontece? Muitas vezes, o cabelo do meio ali, ou de baixo, não fica com contato em toda a extensão do fio. Ao mesmo tempo, ó, se você vai alisar essa parte aqui do cabelo, o que acontece? Tem que ter produto em contato com o cabelo, ó, nele todo. Tá vendo que aqui tem umas falhas brancas no meio do rabisco que eu estou fazendo? Nessas falhas brancas aqui, não vai ter reação química. E se não tiver reação química, não alisa. É por isso que tanta gente tem dificuldade em alisar o cabelo difícil. Porque se o cabelo é difícil, o que acontece? Primeiro que ele é mais grosso, geralmente. Se ele não é mais grosso, né, por exemplo, os cabelos muito, muito, muito cacheados, cabelos afros, o que acontece? Ele tem muito mais quantidade de ligações para dar aquela estrutura super cacheada. Se ele tem muito mais ligações, ele exige o quê? Muito mais contato. Ele exige um contato muito maior, um cuidado com um contato muito maior. É por isso que cabelo fácil, mesmo que você não se preocupe com a questão da escova, mesmo que você não se preocupe tanto com a questão da aplicação, você consegue um liso. Por quê? Porque tem muito menos ponte ali e o cabelo é mais fácil. Por quê? Porque ele tem muito menos ligação química, ligação estrutural para ser mexida e ele já está mais próximo do resultado final, que é o cabelo liso. Então, você consegue alisar o cabelo fácil. O difícil, não. O difícil ele já exige um contato maior, então exige uma atenção maior na aplicação e exige, principalmente, uma atenção muito maior na escova, que é na parte de calor e secagem do cabelo. Quando você faz uma boa escova, por exemplo, você não precisa passar 30 vezes a chapa, que, aliás, é um grande mitão esse daí. Meus alunos do Método Lisos 2.0, que é o curso que eu tenho completo, com foco em lisos perfeitos, a galera consegue fazer com a técnica de 3 a 4 passadas. Eu chamo de técnica de 3 a 4 passadas, porque é o que você vai precisar para conseguir fazer isso acontecer, alisar, fazer um liso perfeito num cabelo difícil. Tá? Beleza. Pô, entendi, legal, só que é o seguinte, tem algumas coisas que podem, mesmo que você faça a melhor aplicação do mundo, a melhor escova do mundo, tudo bonitinho, o que acontece? Existem algumas substâncias que podem atrapalhar muito essa parada. Então, quais são essas substâncias? Metais halogênios, que agem de uma forma parecida no cabelo, que eles fazem o quê? Como eles têm um peso molecular muito baixo, eles conseguem entrar no fio de cabelo. Eles ficam ali, eles permeiam as células ali, e não só isso, eles se ligam quimicamente com o cabelo. Se ligam quimicamente com o cabelo, ligações, não é elétricas que fala, mas enfim, são ligações iônicas com o cabelo. O que acontece? Você não consegue tirar isso com shampoo de limpeza profunda, porque ele está ligado com o cabelo, e isso aqui faz o quê? Esse tipo de resíduo ele tende a oxidar e ele acaba destruindo a fibra do cabelo durante essa oxidação, porque ele acaba tendo uma influência muito maléfica. Imagina não sei se você já teve contato, já pôde ver, um pedaço de ferro enferrujado. Como que fica? Fica aquela crosta alaranjada, esquisita, etc. Né? Aquilo lá, basicamente, é o ferro que oxidou, né, que a gente chama popularmente de ferrugem, e ele fica expandido e acaba destruindo a fibra do cabelo. Beleza? E o outro, então esse aqui, ele destrói a fibra do cabelo. Se você destrói a fibra do cabelo, você tende a ter mais dificuldade para alisar. Por quê? Primeiro que ele está ligado quimicamente com o cabelo.
fazendo com que o cabelo não tenha como se ligar tanto, né? Não tenha como ter muita reação à química da progressiva. Então, ele não alisa direito. Além disso, esse embate entre a química, tanto de progressiva, como de descolorante, como de coloração, no cabelo que está com resíduo metálico halogênio, existe um embate ali e essa reação se torna muito violenta. E pode quebrar o cabelo, pode trazer consequências muito drásticas para a saúde capilar. O outro resíduo MHD, que são os derivados de petróleo, eu coloquei aqui em vermelho, por quê? Porque o derivado de petróleo, como que ele funciona geralmente? Você tem o cabelo, até acabou a minha luz aqui, mas tudo bem, vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se vocês enxergam, sim. Então você tem aqui o cabelo, tá? Vou desenhar só um dos lados do cabelo aqui. Os resíduos MHD, os resíduos de derivado do petróleo, vêm da onde? Vêm geralmente de produtos cosméticos. Então eles pegam o petróleo lá e vão refinando, vira gasolina, vira óleo diesel, vira isso, vira aquilo, vira plástico e vira também alguns outros derivados que são colocados nos produtos cosméticos, tá? Entre eles os mais comuns e piores, o mineral oil, que é o óleo mineral, e a parafina líquida, que é o parafinum liquidum. É assim que vem lá na composição do produto, tá? Então, mineral oil e parafinum líquido. Existem, na verdade, mais de 30 derivados do petróleo, mas esses são os dois principais, tá? No método liso 2.0, que é o curso completo com foco em lisos perfeitos, a gente explora todos eles, a galera tem uma lista para procurar aí. O que eles fazem? Eu não sei se você sabe, mas uma característica do petróleo, e que muitos dos derivados, a maioria dos derivados de petróleo também tem é, primeiro, aquela viscosidade, e segundo, aquela aderência que tem nas superfícies, né? Por exemplo, se você pega um óleo de carro, você já se sujou com óleo de carro, que óleo que se coloca em carro, ele é um óleo... hoje em dia, os carros mais novos usam óleo sintético, mas, por exemplo, eu lembro que eu tive um Fusquinha, aliás, eu tive um Fusca alaranjado na minha época ali de adolescência, chegando na vida adulta, e me sujei de óleo várias vezes, porque Fusca, não sei se você sabe, mas é aquela coisa que você precisa ter um pano, um chiclete e um arame e você faz ele andar. É engraçado porque realmente isso acontece. Esse tipo de carro mais antigo, o que acontece? Ele usa óleo mineral, né? Então, óleo. Mas os óleos de carro, em geral, eles têm essa viscosidade, essa aderência, assim. E quando ele pega, por exemplo, na sua mão, quando ele pega numa mesa, em qualquer lugar que ele encoste, o que acontece? Ele adere ali e não é nada fácil tirar. Ele adere e não é nada fácil tirar. Então, o que acontece? Ele vem aqui, no cabelo não é diferente. Esse derivado de petróleo que tem shampoo, tem máscara, tem condicionador, tem nas progressivas, tem até em oxidantes, que mais? Leave-ins, né? Quem está mais familiarizado com low pool, no pool, conhece bem esses queridinhos desses derivados de petróleo. Só que o que pode ser que você não saiba é que eles atrapalham demais também a química. Por quê? Eles acabam formando um filme realmente ali, né? Eles acabam formando uma camada em volta do fio de cabelo que faz com que bloqueie a ação das progressivas. O que acontece? Ele adere no fio, não sai fácil e ele causa um bloqueio aqui. Por exemplo, se você coloca o descolorante aqui nesse cabelo, todo o poder de clareamento, muito do poder de clareamento desse pó descolorante, ele vai fazer o quê? Ele vai ser usado para eliminar essa camada aqui. E grande parte do poder de alisamento da progressiva também vai precisar ser usado para conseguir romper essa barreira que esses derivados criam em volta do cabelo. E geralmente o que acontece é que ele não consegue, principalmente a progressiva, que é uma química menos agressiva, ele não consegue romper essa barreira totalmente. E se você tem um cabelo que é grosso, que tem um monte de ligações estruturais, de pontos estruturais, de ligações de sulfeto, o que vai acontecer? Se ele tem uma ação limitada, ele não vai conseguir mexer em tudo isso aqui. Ele não vai dar conta. Então você precisa retirar essa camada antes. Tá?
Felipe, mas a progressiva não forma essa capa também? Não, ela não forma. Tá? O que forma são os derivados de petróleo que tem na progressiva. Quando usavam formol mais puro, digamos assim, que houve uma época em que alguns salões, alguns cabeleireiros usavam formolzão puro mesmo. O formol, ele tende a formar uma película, sim, mas é bem menos bloqueadora, digamos assim, do que esse encapamento, esse bloqueio que os derivados de petróleo causam. Tá? Então, Felipe, como saber se a pessoa tem derivado de petróleo no cabelo? É difícil, né? Se você souber exatamente todos os produtos que a sua cliente usa na casa dela, quando ela vai no salão, ou até em outros salões, etc., você pode mapear ali e ver o que pode ter derivado de petróleo ou não e eliminar aquilo do uso. Mas, como que faz para ver isso? Não tem como ver, você tem como fazer testes. Tá? E, então, é isso aí. O que acontece são que os derivados de petróleo. Tá, Felipe, beleza, entendi, saquei. Resíduos metais halogênios são maus, derivados do petróleo bloqueiam. Eu preciso prestar atenção no calor de secagem, na escova e na aplicação para poder ter contato químico e eu poder conseguir entregar o liso perfeito. Mas como que a gente tira isso aqui? Primeira coisa, primeiro passo para tirar isso daí é você, primeiramente, evitar que ele aconteça. Então, aqui, ó, o ideal é que você coloque um filtro como prevenção, um filtro de chuveiro, e o derivado de petróleo, eliminar os derivados de petróleo, os produtos que contenham derivados do petróleo do portfólio aí de produtos que você usa ou que a sua cliente usa em casa. E o filtro de chuveiro, eu aconselho fortemente que você coloque um filtro de chuveiro nos seus lavatórios, nos lavatórios do seu salão. Tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que você não coloque mais. Tá, Felipe, beleza. Vou colocar o filtro, vou eliminar os derivados do petróleo, do meu portfólio, do portfólio das minhas clientes. Mas como que eu elimino se o cabelo já tem isso daqui? Né? E assim, não adianta ir lavando, tá, galera? O derivado de petróleo, ele até vai saindo com o tempo, conforme você vai lavando, ele vai saindo. O resíduo de metal e halogênio, não. Por quê? Porque ele está ligado quimicamente com o cabelo. Ele formou ligações ali, iônicas, que não vão sair com lavada. Não vão sair. Eles só vão sair com lavada se você lavar até moer o cabelo, até destruir a fibra capilar. Então, para isso, o que a gente precisa? Como ele está ligado quimicamente com o cabelo, a gente precisa de uma ligação ainda mais, porque assim, ó, em química, né, se ensina muito, eu não sei até que grau de escolaridade você foi, mas, por exemplo, eu lembro no colegial, quando eu fazia colegial, que os meus professores falavam muito em afinidade entre as substâncias químicas, e eles falavam da questão de esse gosta mais daquele do que desse, porque assim a gente consegue fazer com que uma substância se ligue a uma substância que não seja aquela que a gente não queira. Vou explicar melhor para você. Existe um tipo, né, eu assisti muito Dr. House, não sei se alguém assistiu, que era uma série que eu fiquei fascinado pelo Dr. House. E o que teve um episódio lá que ele ia tratar um cara, e esse cara ele tentou, né, um pouco antes não, ele tinha ido, saído, enfim, não importa muito, quem quiser assistir lá o House. E o que aconteceu foi que o paciente do Dr. House, né, que é um médico, etc., ele tentou suicídio. Como que ele tentou suicídio? Ele pegou umas garrafonas assim, de tinta de impressora e bebeu. E o que acontece? Aquilo lá tem metanol, que é um tipo de etanol, um tipo de álcool extremamente tóxico que realmente mata. Então ele bebeu aquilo, só que demora um tempo para aquilo processar. E aí ele no hospital, a única coisa que faz você se livrar do metanol é você
colocar etanol, porque as células do corpo, eles gostam muito mais do álcool do que do metanol, né? O álcool mesmo, o álcool. Então, ao colocar etanol no organismo, o que acontece é que as células largam para lá o metanol, que é o mais tóxico, e se ligam ao etanol. E para curar esse paciente, o Dr. House foi lá no quarto dele e levou uma garrafa de, não sei se foi uísque ou, sei lá, algo do tipo cachaça, algo do tipo, bem alcoólico assim, e deu para ele beber e falou, não, então vamos brindar porque você está intoxicado, tal. Enganou ele, fez ele beber um monte de bebida alcoólica, salvando ele. Então, o que acontece? É isso daí, uma coisa gosta mais de uma substância do que outra. Então, para você tirar metal e halogênio do cabelo, você tem que colocar uma substância ali que o metal e halogênio goste mais daquela substância do que do cabelo. E aí ele vai se desprender do cabelo e se ligar a essa outra substância. E desde que a gente consiga tirar essa substância, enxaguar essa substância do cabelo e tirar ela fora, a gente vai conseguir tirar os metais e halogênios. Muito interessante essa questão. Quem ensinou isso para a gente, né? Para a gente criar o procedimento para retirada de metal e halogênio foi o meu ex-padrasto, que é professor de química na USP, ele dá aula na faculdade de farmácia, etc., e ele que falou pra gente disso aqui. E o que é isso aqui que a gente coloca, que se liga e que arranca? E que acaba também tirando os derivados do petróleo? Existem algumas substâncias que fazem isso, tá? Entre elas, o ácido acético. Onde que a gente encontra ácido acético, Felipe? Isso é um ácido de alisar? Não, galera. Ácido acético é nada mais, nada menos do que o vinagre. Então não adianta você só passar o vinagre no cabelo. Você precisa ter um procedimento em que você usa o vinagre no momento certo para ele conseguir se ligar a esses resíduos e aí você enxágua aquilo e aquilo vai embora, tá? Então, ácido acético, vinagre. Beleza? E para você que fez alguma pergunta aí, para você que tem dúvidas sobre essa nossa aula de hoje, essa nossa live de hoje, fica em paz, porque eu vou responder a essas dúvidas, tá? Mas eu vou responder numa outra live, para aí te ensinar esse atalho, que é um procedimento que eu chamo de... Nem tem espaço para escrever, mas vamos lá. Que eu chamo de detox quelante, tá? Não é um detox comum. Não é um produto detox. Ai, Felipe, eu tenho um detox aqui no meu salão. Não é esse detox. Ah, mas como você sabe? Você nem sabe qual que é. Eu sei porque não tem produto que chama detox quelante. É um detox quelante, que quela. Ou seja, esse procedimento de retirar o metal, de fazer essa ligação com o metal e eliminar, vem da medicina. E foi criado para eliminar metais pesados do organismo. E esse processo de quelação, geralmente para retirada de chumbo, por exemplo, que se acumula no organismo humano, é chamado de quelação na medicina. Então eu peguei emprestado e chamei de detox quelante. Não é um produto, isso é um procedimento que você vai usar usando o vinagre, usando o ácido acético, para você conseguir eliminar esses resíduos metálicos e halogênios e derivados do petróleo. Então é isso, ó. É assim que você dribla, que você consegue finalmente alisar cabelo difícil. E, para quem está achando que isso é bom demais para ser verdade, que isso não é possível, que eu não estou dizendo coisa que é possível, eu vou provar aqui para vocês agora com alguns trabalhos de alunas minhas do Método Lisos 2.0. Dá uma olhada aqui, ó. Aí está. Dá uma olhadinha. Olha aí esses dois resultados, da Terezinha e da Janaína, dois resultados de cabelos muito difíceis, Elisângela e Gilmaria também, com esses resultados bastante difíceis, aí, né, de cabelos difíceis, para você poder ver, né, olha lá, todo mundo realizando o detox antes, olha lá, detox quelante, o cliente amou o resultado e eu também, um antes e depois de hoje, cabelo afro, pontas quebradas, fiz detox quelante, escovei, olha lá. Cláudia Vidal, Alan Mércia,
Olha só esse cabelo longo aí, ó. Esse cabelo tende a ser bastante difícil, um cabelo natural, né? E tantos outros cabelos mais difíceis também. Esse tipo de resultado, galera, acontece, sai todo dia. Lá, né, tem uma comunidade só para alunos mesmo, do curso pago, do Método Liso 2.0, que é um curso completaço de progressiva, né, focado em liso perfeito. Olha lá, Patrícia, conseguindo aí resultados muito bacanas, né? E assim, semana da progressiva tá aí, e depois da semana da progressiva, eu vou abrir a oportunidade para algumas pessoas, para alguns cabeleireiros, algumas cabeleireiras que estiverem realmente comprometidas em fazer o liso perfeito, encher a agenda e realmente ter uma evolução brutal na carreira. Eu vou abrir vagas para a próxima turma do Método Liso 2.0. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço, sucesso sempre e até lá.